Atenção, atenção, nós descobrimos neste momento mais uma bomba contra Michael. A mãe do único suspeito preso está assistindo ao Balanço Geral. Ela já deu uma entrevista coletiva. Dona Neide, a senhora até conversou com os nossos repórteres e pediu, puxa, eu quero saber de tudo. Então eu vou ter que contar isso para a senhora. Aliás, não sou eu, não. Doutor Fábio, o nosso advogado da família, eu falei que é nosso, mas é o advogado da família, doutor Fábio, que está aqui, doutor Wilson ao lado dele. Eu vou recapitular em 15 segundos e aí ele fala. Para você que está chegando agora, doutor Fábio foi até a delegacia para ter acesso ao inquérito policial. A polícia não fornece esse inquérito para a imprensa. Mas o doutor, obedecendo à lei, como advogado da família, ele entrou na delegacia e ele começou a folhear um inquérito policial atrás de algumas perguntas que estão sendo feitas aqui. Tem muita gente se perguntando pelas redes, é verdade que fotos foram encontradas dentro do celular do Michael pela polícia e que isso complica ainda mais a vida dele? Ligamos para o delegado que falou que está em segredo de justiça, não podia responder. Secretaria de Segurança Pública também não. Mas o advogado foi até lá. Ele olhou esse inquérito policial e agora nós temos a pergunta. Com a resposta. Doutor Fábio, tem fotos ou não tem? Tem sim, Passaia. Foi encontrado as fotos. E aí, como bem você disse, a gente não pode aqui falar... A gente não pode falar o teor dessas fotos, né? Mas fato é que foi sim, foi encontrado fotos no celular dele, fotos que comprometem mais ainda, vai agravar muito mais a situação dele, viu, Passaia? Eu gostaria que... Tem gente que às vezes está só assistindo imagens numa padaria e tal. Muda a frase aqui, pode colocar, viu? Com exclusividade, Balanço Geral descobre que tinham fotos, agora está confirmado. Vamos lá, está confirmado. Tem fotos da Vitória no celular do Michael. E isso complica ainda mais a situação dele. Porque, vamos lá, doutor, o que complicou a situação do Michael? Mentiu para a polícia. Foi o que o delegado falou. Segundo, tinha mancha de sangue no carro dele e na casa onde ele morava, apontada como cativeiro. Terceiro, foi descoberto um histórico de pesquisas no celular dele sobre como limpar o local do crime. E agora quarto, né? Fotos da Vitória no celular dele. Agora, o senhor não pode falar, o senhor não pode comentar sobre as fotos, mas o senhor conseguiria descrever para a gente, sem desobedecer às leis, que tipo de fotos são essas? São fotos do dia a dia dela, são fotos antes do arrebatamento dela, fotos anterior ao dia 26 de fevereiro, Passaia. E essas fotos, elas foram printadas de uma rede social ou elas foram tiradas dela, com o celular dele? A gente não dá para saber, são fotos e aí não dá para saber se foi uma foto que ele tirou ou se ele fez um print de alguém que mandou essa foto para ele. Essa informação nós não temos, Passaia. Mas são fotos que acabam ligando o Michael à Vitória definitivamente, porque a mãe do Michael, ela falou aqui agora pra gente, em primeira mão, com exclusividade, ela disse assim, olha, meu filho não conhecia a Vitória. Dona Neide, de repente, então a senhora não sabia da verdade. Ele conhecia tanto que ele tinha muitas fotos dela no celular dele. É ou não é? Outro ponto importante, Passaia, inclusive está grifado isso no depoimento dele, uma informação que chamou a atenção dos policiais, chamou a atenção do escrivão. Então eu quero aproveitar também aqui, Passaia, e falar do excelente trabalho do escrivão Cícero Cláudio aqui. Documentou todo esse inquérito policial, tudo muito bem organizado, separado por operação, deu acesso. Quando eu cheguei aqui, pedi acesso ao inquérito, ele tomou a precaução de conferir se eu tinha de fato mesmo uma procuração para ter acesso a esse inquérito e assim ele me disponibilizou. E aí um fato que chama muito a atenção, no depoimento do Michael, quando nós falamos aqui que ele mentiu para a polícia,
Eu não sei se nós estávamos falando da questão dele ter falado que estava com uma pessoa no dia e estava com outra. Mas existe outra mentira. Ele disse naquele momento que não possuía redes sociais, mas não foi revelado se ele tem ou não. Acredito que sim, porque se isso foi identificado como uma mentira e ele disse que não tinha redes sociais, então de fato a polícia deve ter encontrado as redes sociais dele, Passaia. Pois é, se o Michael mentiu para a polícia, ele pode ter mentido para a mãe dele também. Você está assistindo comigo a dona Neide falar. Tem outros trechos da entrevista dela, nós podemos colocar a qualquer momento, mas veja bem, ela fala, não, eu tenho certeza que meu filho é inocente. Mas o Michael pode ter mentido para a mãe. Dona Neide, não é que ela está mentindo. Pode ser que o filho tenha mentido para ela. A situação do Michael está cada vez mais complicada. Mas, gente, vamos lá. Por que é que ele teria fotos da Vitória no celular dele? Se ele disse para todo mundo que ele não conhecia a menina, é contraditório, não tem sentido. E eram várias fotos, doutor? Sim. Várias. O senhor chegou a contar quantas ou não? Não cheguei porque está documentado num procedimento separado, porque está sob sigilo. Então, a gente não teve autorização para fazer nenhum tipo de registro, nem pegar uma xerox, nem tirar uma foto, nem gravar um vídeo, nada. O inquérito foi disponibilizado para que a gente olhasse para saber o teor, principalmente, Passaia, o nosso objetivo aqui era saber o teor dos depoimentos, saber o que as pessoas que aqui foram ouvidas, o que elas disseram. Essa é uma curiosidade da família. A família, inclusive, eu conversei agora há pouco com a Vanessa e falei para ela, falei, olha, eu vou quero conversar com você porque eu quero te mostrar um relatório que eu vou fazer a respeito do que essas pessoas disseram aqui. Porque é, de fato, sim, uma curiosidade. O que o Michael disse quando veio até aqui, o que Daniel disse, o que Gustavo disse, lógico, amplamente divulgado pela imprensa, a gente sabe, assim, superficialmente o que foi dito. Tá Mas bom. é importante a família saber de todas as informações que tem aqui na delegacia. Doutor Fábio, obrigado pelas informações por enquanto. É um grande advogado criminalista que nós temos aqui em São Paulo. O doutor Fábio gentilmente tem vindo aqui, não como comentarista, tá? Ele tem vindo aqui como convidado. Ele é um advogado e ele já foi convidado para, inclusive, falar com a gente aqui no estúdio. Hoje está do lado de fora, mas ele fornece essas entrevistas aqui para o Balanço Geral, trazendo gentilmente muitas informações. Obrigado por enquanto.